Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. Porque eu digo, eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não? Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia. 2 de janeiro de 2025. Quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. Esse, o 18º vídeo. 18 vídeos até agora, analisando trechos importantes deste livro aqui, Maria Madalena, a verdadeira história. Livro publicado ano passado, janeiro 2024. Então vamos aqui trazer mais um trecho que eu venho aí apresentando a cada vídeo, o mesmo texto. E para comparar aqui com o livro de Rodrigo Silva, Maria Madalena, a verdadeira história, trago novamente o romance de José Lins do Rego. José Lins do Rego e seu romance Menino de Engenho. Veja aí a foto do José Lins do Rego. Esse livro, Menino de Engenho, foi publicado em 1932. José Lins do Rego nasceu em 1901 em Pilar, na Paraíba, e faleceu em 1957. Quando ele faleceu, Eustáquio, lá de Sobral, terra de Belchior, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior, Sobral, Ceará. Pois bem, quando José Lins do Rego faleceu, em 1957, setembro, eu estava com 10 meses de vida. Eu nasci em 1956, em novembro. E em 57, setembro, morre o José Lins do Rego com apenas 56 anos de idade. Então, quando ele falece, eu era ainda uma criança com apenas 10 meses de vida. Entendeu? Então, vou aqui comparar aqui o Menino de Engenho, José Lins do Rego, com o livro de Rodrigo Silva. Então, vamos aqui agora ao quadro. Muito bem, vamos começar aí à esquerda, Rodrigo Silva, e aí à esquerda, acima, a letra A, o livro Maria Madalena, a verdadeira história, ano 2024, ano passado. Estamos analisando aqui essa afirmação dele na página 208, e trazendo alguns exemplos bíblicos. Ele diz na página 208 o seguinte, veja aí à esquerda. Todos somos pecadores, mas alguns de nós chegam a ser perversos, e Deus não tolera a perversidade. Rodrigo Silva diz duas coisas aí, que todas as pessoas, todos nós somos pecadores, o que é uma aberração do cristianismo. O cristianismo prega
essa maluquice aí, a de que todas as pessoas são pecadoras. Isso aí eu já dei um toque nisso. E a outra afirmação dele é que Deus não tolera a perversidade. Então estamos trabalhando com essa afirmação do Rodrigo Silva e trazendo exemplos bíblicos para ver se batem ou não com ela, com a afirmação dele. Então veja, ele diz que Deus não tolera a perversidade. E o Deus a que ele se refere é o Deus da Bíblia. Essa afirmação do Rodrigo Silva é estranha, porque ela colide com os textos bíblicos. A Bíblia, em sua quase totalidade, aquelas perversidades que estão na Bíblia, a quase totalidade delas é atribuída ao próprio Deus. Então, quando Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade, ele está deturpando, mudando o sentido do texto bíblico. E ele não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. O Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, não pode fazer isso. Adulterar o texto bíblico. O Henrique Agostinho Silvério, que é profissional do desenho e que reside em São Paulo, o Henrique, ele também não pode adulterar o texto bíblico. Não pode fazer isso. Entendeu? Então, o Rodrigo Silva, ele diz, Deus não tolera a perversidade. Ele está afirmando uma coisa que entra em choque com a própria Bíblia. E vamos mostrar mais um exemplo aqui. Então, para que você entenda, vamos pegar aqui o livro Menino de Engenho. Veja à esquerda abaixo o livro Menino de Engenho, que é um romance criado pelo José Lins do Rego. Ele publicou o livro em 1932. José Lins do Rego, como já disse no início, nasceu na cidade de Pilar, na Paraíba, em 1901 e faleceu em 1957. Nas páginas 38 e 39 do livro Menino de Engenho, ele escreve o que está aqui à esquerda abaixo. Ele diz assim: a velha Sinhazinha não gostava de ninguém. O meu ódio a ela crescia dia a dia. Numa ocasião, jogando peão na calçada, o brinquedo foi cair em cima do seu pé. A velha levantou-se com uma fúria para cima de mim e, com seu chinelo de couro, encheu-me o corpo de palmadas terríveis. Bateu-me como se desse num cachorro, trincando os dentes de raiva. E se não fosse a tia Maria que me acudisse, ela teria me despedaçado. Então veja, o escritor José Lins do Rego criou esse romance aí, e o principal personagem do romance é o garoto Carlos, também chamado de Carlinhos. Então veja, nesse romance criado pelo José Lins do Rego, nas páginas 38 e 39, ele traz aí duas mulheres, a velha Sinhazinha e a tia dele, a tia Maria, duas mulheres. Veja no centro aí no quadro, veja o quadro aí, tinha Sinhazinha, ele chama tia Sinhazinha e a tia Maria. Essa tia Sinhazinha do Carlinhos, ela era irmã da avó materna, entendeu? E ela estava com 60 anos de idade e era uma mulher muito perversa. Já a tia Maria, a tia do Carlos, era irmã, você vê no quadro, irmã da mãe dele, entendeu? A tia Maria. E ela morava na fazenda do avô materno de Carlos, entendeu? Ela era irmã da mãe de Carlos. A mãe de Carlos chamava-se Clarice. Então, essa tia Maria era uma mulher carinhosa e muito amável no romance dele, entendeu?
Então, duas mulheres aí, a Sinhazinha e a Maria. A Sinhazinha, uma mulher má, perversa. Já a tia Maria, uma mulher carinhosa, amável, diz o Carlinhos. Então, o Carlos traz aí um fato que aconteceu. Ele na fazenda do avô materno, do pai da mãe dele, ele morava ali e ele estava com poucos anos de idade. Ele foi para lá com 4 anos de idade. Então chegou à fazenda do avô com 4 anos de idade. E ali ele, criança, estava brincando com um peão na calçada. E aí o peão soltou-se da mão dele e foi cair em cima do pé da Sinhazinha, entendeu? Que era irmã da avó materna do Carlos. E ela era uma mulher muito má, muito má. Aí o peão bateu no dedo dela, lá no pé. Ela se levantou com raiva e deu uma surra no menino com um chinelo de couro, com muita força. Se não fosse a tia Maria do Carlos, que apareceu na hora, se não fosse essa tia dele maravilhosa, a outra sinhazinha, a outra mulher, que ele tratava por tia, teria aí despedaçado o corpo do menino. Entendeu? É o que ele diz aí nessas páginas 38 e 39. Então veja, aí o Carlos leva uma surra da velha Sinhazinha. Leva uma surra, porque o peão bateu no pé dela. Apareceu na hora a tia dele, a tia Maria, irmã da mãe dele, que salvou o menino. Então aí você vê duas mulheres nessas páginas aí, tia Sinhazinha e a tia Maria. A Sinhazinha, perversa. A Maria, uma mulher muito boa, amável, carinhosa. Então veja, se eu disser que a tia Sinhazinha, no romance Menino de Engenho, se eu disser que essa tia era uma mulher muito boa, eu estou deturpando o texto, entendeu? Porque o texto diz que ela é perversa, entendeu? Se eu disser que a tia Maria, a tia do Carlinhos, no romance Menino de Engenho, é uma mulher muito má, eu estou mentindo. Eu estou deturpando o texto. Eu estou dizendo coisa que o texto diz de forma diferente. Então eu estou adulterando o texto, porque a tia Maria é uma mulher amável no texto, ela é carinhosa. Eu estou dizendo que ela é má. Eu estou adulterando o texto. Entendeu? É isso que o Rodrigo Silva faz em relação à Bíblia, quando ele diz que Deus não tolera a perversidade. Porque os textos bíblicos nos dizem que Deus tolera a perversidade, que ele trabalha com a perversidade. Coisa diferente da afirmação do Rodrigo Silva. Entendeu, gente? Entendeu a comparação do romance Menino de Engenho com a Bíblia? Assim como eu não posso dizer que a tia Maria, no romance Menino de Engenho, a tia Maria, tia de Carlos, como eu não posso dizer que ela é má, é uma pessoa má no romance, eu não posso dizer isso. Da mesma forma, eu não posso dizer que Deus não tolera a perversidade, porque a quase totalidade das perversidades que estão na Bíblia são atribuídas ao próprio Deus. Entendeu? Então vamos trazer mais um exemplo aqui. Veja no centro a letra C de casa, a Bíblia. Vamos trazer mais um exemplo aqui. Vamos estudar o personagem Deus. Assim como estudamos agora os personagens Carlos, tia Sinhazinha e tia Maria no romance Menino de Engenho. Então vamos estudar aqui Deus. Vamos trazer aqui mais uma atribuição bíblica aí a Deus. Então, em Gênesis capítulo 12, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, temos ali o primeiro versículo. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, nessa história aí, inventada por um escritor hebreu, com o personagem Deus, Deus aí e o Abrão, que depois seria chamado de Abraão. Então veja aí, dois personagens que não existiram de fato, mas é uma criação do escritor hebreu, assim como os personagens Tia Sinhazinha e Tia Maria no romance de Menino de Engenho. Então veja aí, Deus aí, veja no quadro no centro, ele está trazendo aí duas coisas. Ele está determinando que Abrão, que mais tarde seria Abraão, que Abrão deve sair de sua terra natal, do local onde ele nasceu, em Ur, atual Iraque. E Deus está dizendo que vai dar a Abrão e aos descendentes de Abrão, vai dar uma terra que pertence a outra pessoa. Então temos aí uma grande maldade bíblica. Deus aí, o personagem Deus, aparece a Abraão nessa ficção criada por um escritor hebreu. Deus aparece a Abraão e diz que Abraão deve sair de sua terra e ir para outra terra que pertence a outros povos, porque Deus diz que vai tomar as terras de outros povos para dá-las a Abrão e sua descendência. Veja que maldade isso aí, que perversidade. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Ora, determinar que uma pessoa saia de sua terra e vá para uma terra que pertence a outros povos, fazer com que outros povos percam sua terra para um povo hebreu, isso é muita maldade, é muita perversidade. Você tomar terras de outras pessoas para dá-las a um povo escolhido, entendeu? É muita perversidade. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Então você vê que existe um choque aí entre a afirmação do Rodrigo Silva e o texto que a Bíblia nos diz. Entendeu? A Bíblia está dizendo coisa diferente e contrária ao que diz Rodrigo Silva. Você entendeu? Então vamos aí à direita, a letra D de dado. Terra prometida por Deus a Abrão. Isso aí é uma criação do povo hebreu. Então o povo hebreu aí, veja, o escritor hebreu colocou isso aí. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos 5 e 6. Aí temos essa terra prometida por Deus na lenda bíblica, essa terra prometida por Deus a Abrão e a seus descendentes, chamava-se terra de Canaã. E é claro ali na Bíblia, a Bíblia nos diz que a terra de Canaã pertencia a alguns povos, cananeus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus e outros, entendeu? Então, na Bíblia, a terra prometida por Deus a Abrão era uma terra que pertencia a outros povos, a terra de Canaã, e principalmente moravam ali os cananeus. Veja aí à direita, letra D. Então Deus aí aparece a Abrão, na lenda criada por um escritor hebreu, ele aparece a Abrão e diz a Abrão uma perversidade, uma maldade. Deus diz que vai expulsar os moradores de Canaã para dar as terras a Abrão e seus descendentes. Que coisa perversa, entendeu? Eu não posso deturpar o texto bíblico. Eu não posso fazer isso. Como eu não posso deturpar o texto
no romance Menino de Engenho. Entendeu? Então a Bíblia é clara. Ela diz que Deus apareceu a Abrão, determinou que Abrão saísse de sua terra Ur, atual Iraque, e fosse para uma terra que pertencia a outros povos. E Deus diz que vai expulsar esses povos dessa terra, Canaã, e vai dar essa terra, Canaã, a Abrão e seus descendentes. Veja que maldade, que perversidade. E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade. Você entendeu? Não é perverso? Veja, você mora em uma casa aí em São Paulo, no Rio. O Henrique Agostinho Silvério, pronto, mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Henrique Agostinho Silvério mora em São Paulo, não é isso? Em São Paulo. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra. Muito bem. O Henrique Agostinho em São Paulo. Aí imagine, o Edson Martins mora em uma casa própria. O Henrique Agostinho mora em São Bernardo do Campo, numa casa própria. Os dois. Aí imagine, chega um cidadão lá e expulsa o Edson Martins de sua casa para dar a casa a outra pessoa. Isso não é uma perversidade? Não é uma maldade? Você expulsar alguém de sua própria casa para dar a casa a outra pessoa? Isso é uma perversidade, não é? O Henrique Agostinho Silvério, lá em São Bernardo do Campo, em sua bela casa, ele é expulso de sua própria casa porque alguém quer dar a sua casa a outra pessoa. Não é uma maldade? Claro que é. Não é uma perversidade? Claro que é. Pois a Bíblia está dizendo que Deus está por trás dessa perversidade. Entendeu? É o texto bíblico que diz isso. Não posso adulterar isso. E aí veja, Deus determinou que Abrão saísse de sua terra Ur, atual Iraque, e fosse para Canaã, uma terra de outros povos. E aí Deus disse isso para Abrão. E aí agora à direita, em Êxodo capítulo 23, versículo 23, Deus repete isso aí para Moisés. Aí Abrão já havia morrido, Abraão. E Deus diz ao próprio Moisés, outro hebreu, Deus diz a mesma coisa. E veja aí o que está escrito em Êxodo capítulo 23, versículo 23. Diz assim, Deus dizendo a Moisés, veja aí, porque o meu anjo, veja aí, irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja bem, meu anjo aí é o próprio Deus, Deus dizendo a Moisés, porque Abraão já havia morrido. Então aí Deus dizendo novamente a outro hebreu, a Moisés, que chegando a Canaã, o povo hebreu, chegando a Canaã, terra de outros povos, Deus vai expulsar esses povos de sua própria terra. Entendeu? Que Deus vai expulsar os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus. E que Deus vai destruir esses povos aí para dar as terras ao povo hebreu, a Moisés e seus descendentes. Veja que maldade, que perversidade, não é mesmo? Deus diz que vai destruir os povos que moram naquela terra, coitados. Deus vai destruí-los e vai dar as terras ao seu povo, ao povo hebreu. Veja que maldade, não é isso, gente? E o Rodrigo Silva ainda diz que Deus não tolera a perversidade.
Entendeu? E para terminar aí, temos Josué, capítulo 6, versículo 21. Aí, Abraão já morreu, Moisés já morreu, e aí o Josué, herdeiro de Moisés, mais um hebreu. E é dito aí que Josué começou aí a tomar as terras, com a ajuda de Deus, a tomar as terras que pertenciam a outros povos. Tudo isso aí, gente, uma criação do escritor hebreu. Na história dos hebreus, eles não tomaram terra de ninguém. Eles não tinham força para tomar a terra de ninguém, entendeu? Pelo contrário, depois os hebreus que tiveram depois suas terras invadidas por outros povos, assírios, os próprios egípcios, persas, romanos, etc. Então, essas conquistas do povo hebreu, com a ajuda de Deus, que estão aí na Bíblia, não são fatos, não são eventos que ocorreram, apenas uma criação de escritores hebreus. Então, em Josué capítulo 6, versículo 21, temos aí, na ficção hebraica, aí uma maldade. Veja, Josué aí matando pessoas, invadindo a cidade aí, no caso Jericó, Josué com seu exército hebreu, invadindo as cidades, e aí Jericó, matando ao fio da espada homens, mulheres, crianças, velhos e até animais irracionais. Uma maldade sem fim. Então você vê aí, está escrito em Josué, capítulo 6, versículo 21. Diz assim: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então veja, o povo hebreu, veja aí, levado pelo Deus hebreu, que mandou o povo hebreu sair de sua terra para invadir terras de outros povos, o povo hebreu aí destruindo a cidade de Jericó, entrando lá, matando homens, matando mulheres, matando meninos, crianças, matando velhos e até animais irracionais, bois, ovelhas e jumentos. Uma maldade sem fim, entendeu? Repito, grave bem, isso nunca aconteceu. O povo hebreu nunca tomou a cidade de Jericó à força, com violência. Nunca. Isso não é fato. Isso é uma criatividade de um escritor hebreu. Mas a maldade está aí. Então veja, eu não posso jamais dizer que Josué aí invadiu Jericó. Eu não posso dizer que ele fez isso contra a vontade do Deus hebreu. Pelo contrário, ele invadiu uma cidade que pertencia a outros povos, invadiu usando espada, matando homens, matando mulheres, matando meninos, matando velhos, entendeu? Ele fez tudo isso aí na lenda bíblica, mandado pelo Deus hebreu. Então, o Deus hebreu é que está por trás dessa perversidade aí, entendeu? E o Rodrigo Silva é que diz que Deus não tolera a perversidade. Só que a Bíblia diz coisa diferente. Ele está deturpando a Bíblia quando ele diz que Deus não tolera a perversidade. Entendeu? Será que você consegue entender isso? Tão fácil. Então você vê uma monstruosidade bíblica, mais uma perversidade bíblica atribuída a Deus. Foi Deus que apareceu e levou o povo hebreu a sair de sua terra para invadir terras que pertenciam a outros povos. Não é uma perversidade? E a Bíblia diz, de forma clara, que Deus é que deu o comando. Deus deu o comando para que o povo hebreu saísse de sua terra e partisse para conquistar ao fio da espada outras terras, terras
que pertenciam a outros povos. Entendeu, gente? É isso aí. É tão fácil entender isso que a Bíblia traz lá os textos bíblicos, mostram que Deus está por trás de tudo isso aí. Então eu tenho que ser fiel ao texto bíblico. Eu não posso deturpar, eu não posso alterar o texto bíblico. Ele é claro, ele diz que Deus é que mandou o povo hebreu sair de sua terra para invadir com violência terras de outros povos. Não é fácil entender isso? Então é estranho, é muito estranho, quando o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. É estranho, muito estranho, porque isso não encontra apoio nos textos bíblicos. Mais um vídeo e muito obrigado.